Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa pequena aula, na primeira parte dessa nossa aula, a gente vai falar rapidamente sobre alguns pontos mais importantes para que tu compreendas como é que Platão elaborou a sua teoria das ideias. Continuando o nosso conteúdo programático, era o próximo conteúdo, na próxima aula, que nós íamos ver em sala. É importante que tu tenhas em mente que a teoria das ideias é a teoria mais importante e a teoria mais famosa e também a teoria que é mais cobrada em vestibulares, como também no Enem. E quando a gente fala de teoria das ideias, tu já sabe que a gente está falando de uma concepção dualista, né, de Platão. Ou seja, Platão acreditava que existiam dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível, Platão vai dizer que é um mundo no qual nós não podemos captar pelos nossos sentidos, né, pelos nossos 5 sentidos, mas que ele pode ser captado pelo uso do nosso intelecto e da nossa razão. A esse mundo sensível, Platão também atribuiu o nome de mundo das ideias, o mundo que para Platão era real e verdadeiro. Em contrapartida, Platão vai dizer que o mundo sensível é um mundo onde nós não precisamos do nosso intelecto, mas apenas dos nossos 5 sentidos para captá-lo. Ou seja, é o mundo que é constituído por matéria, portanto, o mundo material. E segundo Platão, esse mundo sensível, ele apenas aparenta ser o mundo verdadeiro, mas ele não é o mundo verdadeiro. E por ele aparentar ser o que não é, ele é uma cópia do mundo verdadeiro. Ele é um mundo ilusório, ele é um mundo falso. E na nossa presente aula, a gente vai entender como é que Platão, quais foram os critérios que Platão adotou para fazer essa distinção entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Então, quando a gente fala de Platão, tu já sabe que se trata do filósofo que viveu ali no século V a.C., o período da fase clássica da Grécia Antiga, né, onde vão viver Sócrates, o próprio Platão e Aristóteles. Platão, como se sabe, era um apelido, o seu nome verdadeiro era Aristócles, né? Platão é um apelido que lhe foi atribuído devido à extensão de seu físico, né? Por ser largo. E também é interessante a gente entender que Platão foi o aluno e o discípulo mais famoso de Sócrates. E por conta disso, Platão vai ser fortemente influenciado pela concepção filosófica socrática do diálogo e da conversa. Tanto é que Platão vai escrever diversas obras, onde a maioria dessas obras vão estar constituídas por diálogos, tendo o próprio Sócrates como a personagem principal de suas obras. Mas um outro ponto interessante da gente destacar e que é necessário que tu entenda, que tu compreendas isso, é um aspecto muito importante da filosofia platônica, que é aquela na qual ele buscava aquilo que é real e aquilo que é verdadeiro em todas as coisas. Então, a sua vivência filosófica foi pautada, foi orientada por esse objetivo, na busca daquilo que é real e é verdadeiro em todas as coisas. Bom, mas é importante a gente entender como é que Platão definia o que é real, ou seja, como ele definia o que ele entendia por aquilo que é real e verdadeiro. É isso que é interessante nós focalizarmos aqui agora para complementar o teu estudo. Bom, quando a gente estuda Platão, a gente entende que Platão atribuiu essencialmente 4 características para aquilo que é verdadeiro e para aquilo que é real. Platão dizia que verdadeiro é aquilo que é eterno, aquilo que é indestrutível, aquilo que é imutável e aquilo que é a essência de cada coisa. Tá bom? Então, tudo aquilo que se encaixar nessas 4 características, Platão vai dizer que vai ser real e verdadeiro. Em contrapartida, tudo aquilo que não se encaixar nessas 4 características, Platão vai dizer que é cópia, que é ilusão, que é falso. Então, vamos entender na prática como foi que Platão chegou nesse raciocínio, né? Então eu trouxe aqui para esse vídeo um exemplo clássico, que é o exemplo da cadeira. Platão tinha apenas uma certeza da vida, de que as coisas são constituídas por um plano material e por um plano ideal. O plano material é aquele plano no qual a gente pode ver, a gente pode tocar, a gente pode cheirar, enfim, a gente pode ouvir e etc. Por exemplo, a representação da cadeira. A cadeira, eu posso vê-la, eu posso tocá-la, eu posso sentir, eu posso ver se ela é alta, se ela é grande, se ela é menor, né? A espessura, o material ao qual ela é feita,
etc, etc. Ou seja, na sua representação material, eu posso captá-la através dos sentidos. Mas por ser matéria, Platão diria que elas não são eternas, porque a matéria perece, a matéria apodrece. Por ser matéria, elas podem ser destruídas ou exterminadas uma hora ou outra. Por ser matéria, não há uma única representação, mas há várias representações que variam segundo sua cor, tamanho, forma, material, conforme a gente está vendo na imagem ao lado. Portanto, a matéria ela não é imutável, ela é mutável, ela é transitória e varia de uma particularidade para outra particularidade. Do mesmo modo, se tu me perguntares o que é a cadeira e eu te responder que a cadeira é azul, eu não vou estar fornecendo a essência do que é a cadeira. Eu vou estar apenas te falando um dos aspectos que pode ou não estar contido em uma determinada cadeira. Do mesmo modo que se eu te perguntar o que é a cadeira e tu me dizer que a cadeira é de madeira ou a cadeira é de ferro, tu não vai estar me dando um conceito, uma ideia, aquilo que é essencial para a existência da cadeira. Portanto, a matéria é tudo aquilo que não é essencialmente algo essencial para a existência de um objeto. Por outro lado, Platão dizia também que todo objeto possuía um plano ideal. Professor, mas o que significaria esse plano ideal? Ora, ideal é aquilo que é composto pela ideia, e a ideia é nada mais nada menos do que aquilo que define algo, aquilo que é o seu próprio conceito. Por exemplo, agora sim, se tu me perguntar o que é a cadeira, eu vou te responder que a cadeira é tudo aquilo que serve como assento. Quando eu dou essa ideia de cadeira, essa ideia, esse conceito, essa definição, essa essência de cadeira, ela é aplicável a todas as representações materiais de cadeira. Ou seja, por ser ideia, a ideia ela é eterna. Por mais que a representação material de cadeira possa perecer, possa apodrecer ou possa ser exterminada, a sua ideia sempre vai existir. Platão chamava atenção aqui para o fato de que ideias e conceitos não são matáveis, não são palpáveis, portanto não são matáveis. Certo? E uma outra característica interessante da ideia é que a ideia ela é imutável, ou seja, quando eu falo que o conceito de cadeira, a ideia de cadeira é servir de assento, essa mesma ideia ela vai permanecer em todas as representações de cadeira. É a única coisa que permanece em cada representação material. Portanto, ela é imutável e ela permanece o mesmo. Por fim, quando eu falo que a cadeira ela serve de assento, eu estou falando da sua própria essência, aquilo que é essencial, que dá sentido de existência para a cadeira e sem a qual ela perde o seu sentido, o seu significado de existência. Portanto, através desse raciocínio, e aí vocês podem utilizar outros exemplos, e aplicando esse mesmo tipo de raciocínio que eu acabei de apresentar, vocês podem colocar em prática também utilizando outros exemplos, certo? Então, através desse raciocínio, Platão chegava à conclusão de que a ideia é real e verdadeira porque ela é eterna, indestrutível e imutável e a essência de todas as coisas. Ou seja, a ideia se encaixa perfeitamente naquelas 4 características, enquanto a matéria ela é aparente, ela é ilusória. Por quê? Porque ela não se encaixa naquelas 4 características que nós vimos anteriormente. Ora, quando Platão afirma que a ideia é verdadeira e a matéria é falsa, Platão está ele está sendo o precursor, o pai de um sistema de pensamento filosófico que ficou conhecido como o idealismo. E o idealismo, no sentido platônico, certo? É aquela pessoa que é idealista, ou seja, o idealista no sentido platônico é aquele que afirma que as ideias são mais reais e verdadeiras do que a matéria. Ou melhor, as ideias são mais determinantes para o processo do conhecimento do que a matéria. E essa concepção platônica de idealismo vai estar inserido na sua teoria das ideias, retornando ao começo da aula. Agora sim, o nosso esquema anterior, nosso esquema 1 agora em um formato mais completo, a gente já consegue entender melhor porque o mundo inteligível para Platão é real e verdadeiro e o mundo sensível é aparente e ilusório. O mundo sensível, mundo inteligível, ele é composto pelas ideias, né? Pela ideia, que é eterna, indestrutível, imutável e é essencial para cada coisa. Do outro lado, o mundo sensível ele é composto pela matéria, que é transitória, que é destrutível, que é mutável e que varia em cada coisa. Beleza, pessoal?